Olá, princesa da vida real. Seja bem-vinda à aula do amor e seus desafios. Talvez esse seja teu primeiro contato comigo. Então, desde já, deixa eu te agradecer imensamente pela confiança e pela curiosidade de você assistir essa aula, que é um pedacinho de todo o conteúdo que eu tenho para te dar durante a jornada da independência emocional. Nessa aula, a gente vai falar, então, um pouquinho sobre o amor e seus desafios. Mas, afinal, o que é o amor? Amar é uma das experiências mais intensas e transformadoras que a gente pode viver. Mas você já parou para pensar que o amor mais importante de todos é o que você sente por você mesma? Sem esse amor próprio, fica muito difícil viver relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Será que o amor que você busca lá fora já está esperando por você aqui dentro? Nessa aula, então, a gente vai explorar os tipos de amor, entender os desafios que a gente enfrenta ao amar e descobrir como você pode construir relações que vão nutrir a tua felicidade, começando por você. Eu sou Silvia Brandt, psicóloga, mentora da Jornada da Independência Emocional, e eu vou falar para vocês sobre os tipos de amor que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Se você está aqui, você está buscando um amor. Você já tem um amor? Como está a tua vida amorosa? Vamos falar sobre os dois grandes grupos de amor. Para a psicanálise, o amor vai nascer das primeiras relações que a gente tem na vida, porque o amor é vínculo, eu me vinculo ao outro. E principalmente nasce daquelas pessoas que cuidaram da gente. A função materna, que fizeram o nosso acolhimento, o nosso cuidado, o cuidado com o corpo, a alimentação, a troca de fralda, ou seja, garantiu a nossa sobrevivência. E essa função materna, ela pode ter sido desenvolvida tanto pela mãe, quanto pelo tio, pelo pai, pelos avós, enfim, por quem nos cuidou. E é por isso que as nossas escolhas amorosas na vida adulta refletem muitas vezes os padrões que a gente aprendeu lá como modelo, vendo, mas também é tudo aquilo que a gente aprendeu ouvindo, que era certo, que era errado, o que é bom para uma mocinha, o que é ruim para uma mocinha, o relacionamento tem que ser assim, tem que ser assado. Então a gente vai construindo a ideia de amor a partir de tudo que a gente viu na nossa vida, na nossa infância, das relações com as quais a gente teve contato observando, mas também de tudo que a gente escutou como sendo certo, correto, bom e mal. E desde já, eu queria que a gente já pegasse um conceito muito importante aqui. Não tem certo nem errado. Não tem bom nem mal. Tem aquilo que funciona para a tua vida, para a minha vida, para a vida de qualquer um. Se funciona e tá dando certo, tá trazendo um amor legal, um amor de referência, um amor de acolhimento e tá funcionando para minha vida se tornar leve, tranquila, paz, eu me torno uma pessoa plena, a minha mente está mais quieta porque ela está tranquila, está feliz, né? Eu estou com a minha espinha ereta porque eu sei que eu estou agindo de acordo com aquilo que eu espero, que eu gosto, com a pessoa que eu quero ser, então tá tudo certo. A gente vai começar a quebrar alguns padrões, porque é assim, são padrões. Quanto mais consciência, mais a gente vai entendendo. Era certo para ela, não é certo para mim. Era correto para a mocinha daquela época, mas não combina mais com a mulher que eu quero construir agora. E é isso que a gente vai começar a desconstruir. Tem dois grandes grupos de amor, segundo Freud. E esses dois grandes grupos podem coexistir. E o segredo vai se encontrar em equilibrar eles, sem deixar que um se sobreponha ao outro. Vamos lá. O primeiro é o amor de ternura, aquele que é baseado no cuidado, na admiração e na conexão emocional profunda. O segundo é o amor de paixão, que é marcado pelo desejo, pela intensidade e às vezes até pelos conflitos. Bom, como a gente disse, o importante é não deixar que a paixão se torne sofrimento ou que a ternura vire monotonia. Ao longo dessa aula eu vou contar, gente, algumas historinhas para poder facilitar o entendimento desses conceitos. Então, eu quero deixar claro que todos os nomes aqui são fictícios e que as histórias que eu vou contar, elas foram criadas baseadas, tá? Baseadas em observações, em relatos que eu escutei e até de modo empírico. O Jardim dos Amores. Imagine que a vida de Ana foi como um jardim cheio de flores, cada uma representando um tipo de amor. Quando criança, ela cresceu rodeada pelo cuidado e pela proteção dos pais. Eles eram como o sol e a água que nutriam a sua existência.
Essa conexão inicial foi o que Freud chamou de amor de ternura. Um amor que nasce do vínculo profundo e emocional baseado no cuidado e na sensação de segurança lá do papel materno. Mas, como toda menina curiosa, Ana cresceu e começou a desejar algo além. Um dia, no meio desse jardim, ela viu uma flor completamente diferente, vibrante, perfumada e misteriosa. Era o tipo de flor que fazia o seu coração bater mais forte, como se ela quisesse sair do peito. Esse era o amor de paixão intenso, arrebatador e cheio de desejo. Ana mergulhou nesse novo amor como se ele fosse a única flor do jardim. Mas, com o tempo, percebeu que a paixão era imprevisível. Às vezes, fazia o jardim parecer muito mais bonito do que era. Outras vezes, deixava tudo seco, como se o brilho tivesse desaparecido. Foi quando Ana começou a refletir. Por que algumas flores murcham tão rápido enquanto outras permanecem? Ana então entendeu que a paixão era importante sim, mas não era o suficiente. O jardim precisava do amor de ternura para se equilibrar. Um amor que crescesse em solo fértil, sem pressa, e que fosse regado todos os dias. Ana percebeu que o segredo não era escolher entre a paixão ou a ternura, mas encontrar o equilíbrio entre os dois, porque o amor verdadeiro é como um jardim. Precisa da intensidade do sol e da calma da chuva para poder florescer. Dentro desses dois grandes grupos de amor, a gente vai subdividi-los para poder facilitar um pouquinho mais. Então, o amor narcísico. Ele vai ser baseado no amor que a gente tem por nós mesmos, ou pelo aquele ideal que a gente criou da gente. Eu me vejo de tal maneira, eu quero ser de tal maneira, né? Eu me vejo uma mulher bem-sucedida, ou eu me vejo frágil, desprotegida. Então é como eu me vejo, ou como eu acho que eu sou. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, já que eu falei em amor narcísico. O narcisismo primário, ele é super saudável. Isso porque ele é uma parte muito importante do desenvolvimento humano. Ele tem origem no amor mais puro e desinteressado que a gente já recebeu, que é aquele amor da função materna de quem nos cuidou. Vale aqui ressaltar que o animal humano é o único que nasce prematuro. Ou seja, ele nasce exigindo cuidados para que ele possa sobreviver. Qualquer outro animalzinho, quando nasce, ele logo aprende a se virar sozinho. Observa, por exemplo, o cachorrinho, o gatinho, o bezerro. Eles nascem e ainda que eles não tenham cuidado materno, depois eles cambalearem um pouquinho ali, logo eles se colocam em pé e são capazes de buscar o próprio alimento e a proteção por conta própria, não é? Mas isso não acontece conosco. Nós, humanos, dependemos 100% de um outro mais experiente para cuidar da gente nesse início da vida. Ou seja, uma pessoa vai precisar parar a vida dela, mudar toda a rotina, o mundo dela para nos receber e nos amar. Existem estudos científicos que provam a diferença entre pessoas que apenas receberam cuidado das pessoas que foram amadas. Quem apenas recebeu cuidados, mas não recebeu afeto, olho no olho, com aquele carinho de quem faz o papel materno, não desenvolve importantes funções cognitivas. Além, lógico, dessa pessoa não ter internalizado no seu próprio corpo, seu inconsciente, a vivência do amparo e da proteção. Esse amor de mãe, que é a função materna, e por que eu estou batendo em função materna? Porque ele pode ter sido realizado pelo pai, pelos avós, pelos tios, por qualquer outra pessoa que foi capaz de entregar amor. Por qualquer pessoa que colocou aquele bebê no centro do seu mundo, que se apaixonou pelo bebê. E isso, essa paixão, esse colocar o bebê no centro do mundo, deu para cada criança que foi amada a possibilidade de criar uma espécie de GPS do amor. Porque esse bebê, quando crescer, ele vai acabar buscando essa primeira sensação de completude e de amparo que ele recebeu muito antes dos conceitos, das palavras, dele pensar o que é o amor. E geralmente quem define o amor são os poetas. Porque o amor não tem uma definição concreta e lógica. O amor, ele é vínculo para nós vamos entender o amor como vínculo, por isso pode ser o amor com os pais, o amor com os amigos, o amor com os filhos, o amor romântico. Amor é vínculo. Foi nessa primeira relação lá da infância que a gente aprendeu o que é, de fato, o amor, como nós devemos ser amados, como devemos amar.
de modo mais concreto, de modo vivencial, experiencial. Por isso, se o amor que eu recebi foi um ato violento, muito provavelmente eu busque parceiros agressivos. Se eu receber um amor, por exemplo, extremamente crítico, é provável que eu me envolva com pessoas que teçam críticas constantes a mim. Isso porque é assim que eu sei te amar. Nesse amor narcísico, nós temos a referência. E se o curso do desenvolvimento se deu de forma satisfatória, saudável, em algum momento a mãe vai deixar o estado de loucura materna, como denominou o psicanalista Winnicott, que é quando ela para o mundo dela para se voltar totalmente para o mundo do bebê. E aí ela volta a olhar também para outras paixões além dessa relação mãe-filho, como por exemplo para o pai do bebê, para o trabalho, para algo externo fora dessa relação. É nesse momento que se dá uma cisão, um espaço onde o bebê chora e a mãe já não chega logo de imediato. Porque antes eu chorava, vinha um peito para me alimentar. Eu chorava, vinha uma fralda trocada. O bebê nem sabia direito ainda o que estava sentindo. Era este amor que significava cada sensação que o corpinho do bebê tinha. Num determinado momento, a mamãe começou a olhar para fora e ela passa a dizer assim: calma, filho, mamãe já vai, mamãe agora está ocupada, mamãe está falando com o papai, mamãe está cozinhando, mamãe está trabalhando, mamãe já chega, tá? E esse espaço vai permitir que a criança passe a perceber, a enxergar outras pessoas fora dessa relação mãe-filho. Um mundo novo começa a surgir com outros personagens. Aqui uma falta começa a aparecer, dando então a possibilidade de eu ser amada por outras pessoas, de amar outras pessoas, de ter outros interesses e paixões. Por outro lado, quando a mãe não entregou amor o suficiente e esse vínculo não se estabeleceu, o posterior desdobramento não vai acontecer. Ou ainda, quando o amor foi entregue de forma sufocante, sem dar espaço para essa criança poder olhar que existem outras relações, essa criança não vai conseguir fazer essa cisão. E aí ela não tem espaço para poder perceber que ela e a mãe não são uma única pessoa, né? Que existem outras pessoas no mundo além daquela relação, outras pessoas que podem ser amadas. Essa criança não sai do lugar de centro do universo e vai desenvolver então narcisismo patológico, o que pode resultar aí num adulto narcisista que vai buscar nas suas relações amorosas, está sempre revivendo este lugar de centro do universo, sem identificar no parceiro uma outra pessoa de verdade. Porque, na verdade, o parceiro que está ali, ele tem uma função. A função de alimentar a ilusão do amor narcísico, de que ele é o centro do mundo e nada mais é importante além dele. Ressaltando, eu estou falando do amor narcísico patológico nesse momento, tá? Outro ponto é que, assim como essa primeira relação de amor, que foi a relação simbiótica entre mãe e bebê, se o bebê e a mãe são um só, então não existe um mundo externo. Portanto, o que existe é só o que eu sinto. Então, se doeu no outro e eu não senti, essa dor não existe. Mas, gente, relacionamento abusivo e narcisismo é papo para outra aula. Aqui a gente está focando no amor narcísico saudável. Por isso, um dos tipos de amor, o narcísico, fala de quando nós nos apaixonamos, porque a gente projeta no outro as nossas fantasias, ou seja, as nossas expectativas, achando que esse outro é igual a mim, ou ainda que ele é quem eu gostaria de ser, colocando ele lá nesse pedestal. Em outras palavras, quando a gente busca no outro reflexo de quem eu desejo ser ou de quem eu sou, como uma extensão do meu ego. Qual é o grande desafio desse tipo de amor? É quando a gente não tem consciência disso. Porque no começo, na conquista, a gente está sempre tentando suprir as expectativas do outro, como o outro também tenta suprir as nossas expectativas. Esse é o apaixonamento. No entanto, esse estado de paixão, gente, não dura para sempre. E como a gente vai ver lá quando a gente falar de paixão. E em algum momento, nem eu, nem o meu eleito, nem você, nem o seu parceiro vão conseguir manter a ilusão de tentar ser aquilo que você e eu esperamos que ele seja, que ele espere que a gente seja. E é nesse momento que a gente olha para o outro e diz: oi, quem é você, criatura? Você não é aquela pessoa que eu acreditei que você fosse. Você me enganou.
Então, quando a gente tem a possibilidade da consciência, é diferente, porque a gente consegue olhar para o outro entendendo que o que vem da minha expectativa e o que é que realmente o outro consegue me entregar. E é nessa balança que eu vou olhar e vou dizer assim, apesar de você não ser a pessoa que eu esperava que você fosse, apesar de eu não ser a pessoa que você esperava que eu fosse, a gente gosta de estar junto. Tá funcionando a nossa relação? Então a gente vai decidir estar junto ainda. 2, o amor de proteção. Esse é um amor mais relacionado à dependência emocional, como a ligação que a gente tem com quem cuidou da gente na infância. É quando a gente ama o outro, porque ele supre as nossas necessidades de cuidado, proteção ou segurança. Por exemplo, alguém que se sente atraído por pessoas que assumem o papel de salvadoras ou provedoras. Mas eu posso ser a pessoa que vive sob o arquétipo da salvadora ou da protetora. E eu posso atrair pessoas que se encaixem exatamente no papel das vulneráveis, das mais frágeis e dependentes, que vão então precisar de mim, precisar da minha proteção. Uma pausa aqui, porque eu quero explicar para vocês o que eu estou falando sobre atrair. Pode ser que você acredite na lei da atração, e definitivamente eu não descarto ela, não. No entanto, é importante a gente entender um processo psicológico superior, que ele é inerente ao sujeito humano, que é a atenção voluntária. Vamos para um exemplo bem simples e prático de atenção voluntária, que é quando uma mulher, por exemplo, decide comprar um vestido vermelho para uma ocasião especial. Imagine que você está procurando esse vestido vermelho para uma festa e, de repente, parece que você só enxerga vestidos vermelhos nas vitrines, nas propagandas online e até mesmo você vê todas as pessoas usando vestidos vermelhos. Isso acontece porque a tua mente ativou um filtro de atenção seletiva. Você escolheu de forma voluntária focar nesse objetivo, encontrar o vestido vermelho. Então, o teu cérebro começou a priorizar qualquer informação relacionada a isso. Enquanto você ignora outras cores e outras peças de roupa que antes te chamariam a atenção. Esse fenômeno também pode acontecer com um carro, por exemplo. Quando você pensa em comprar um carro específico, vamos pensar, um SUV branco. Parece que eles aparecem em todas as ruas. Ou uma mulher que está desejando engravidar ou que está grávida. Parece que sempre que olha para o lado só vê mulher grávida na rua. Mas também pode acontecer quando você se sente a última das mulheres porque está numa relação péssima. Ou ainda porque está solteira. Parece que você só vê casais felizes. Porque aí mantém essa crença de que você é a última. É a atenção voluntária funcionando na prática. Por isso que eu considero tão importante que a gente comece a identificar os nossos padrões. Quais os meus pensamentos recorrentes? Como eu significo o amor? Como é que eu sei amar? Como eu quero ser amada? E qual que é o desafio, a armadilha desse tipo de amor? Elas podem ser 2. Pode ser que você esteja sempre repetindo relacionamentos que não são bons para você. E a outra tem a ver com a lei do equilíbrio. O amor que a gente dá deve ser na mesma intensidade do amor que a gente recebe. E entendamos aqui o amor como vínculo, como eu já expliquei. O que nos permite abranger muito mais do que amor romântico, mas também as amizades, até mesmo o trabalho. Todas as relações precisam ter uma simetria na balança entre o dar e o receber. Importante dizer que nem sempre o que eu dou vou receber na mesma moeda. Às vezes eu tenho mais afeto, mais acolhimento para te entregar e funciona porque você tem mais proteção, mais escuta para me entregar. E eu me sinto compensada. Às vezes eu não estou conseguindo te entregar o mesmo que você me entrega e você me entrega um pouquinho mais. Num outro momento, sou eu que estou um pouquinho melhor e você me entrega um pouquinho menos. E essa balança até balança, mas ela é simétrica. Isto é muito importante. Vale ressaltar que a única relação que não tem como ter simetria é entre os pais e os filhos. Porque não tem como a gente retribuir aquilo que os pais nos deram a vida. Os pais vieram antes, eles são maiores sempre que a gente. E se a gente devesse, a gente já nasceria devedor. Você já pensou? Nascer já devendo? E não, gente, isso não é real. Nenhum filho deve a vida ou a sua sobrevivência aos pais. Foi também uma escolha dos pais nos terem e nos amarem.
O que um filho faz e precisa fazer é honrar e agradecer, mas nunca ser obrigado a amar, ou mesmo, se sentir devedor. Voltando para a lei do equilíbrio nas relações, a gente percebe que quem dá mais pode se sentir sendo explorado, ficando sobrecarregado e pode então querer sair da relação. E quem dá menos, por outro lado, pode se sentir culpado, pode se sentir inferior, o que pode gerar um afastamento ou até um ressentimento. Quando quem dá menos sai primeiro? A pessoa que dá menos pode sentir que não consegue retribuir na mesma medida, gerando em um sentimento de culpa, inferioridade ou uma sensação de que não merece estar naquela relação. E ela pode então se afastar para poder evitar esse confronto, esse confronto com desequilíbrio emocional. E quando quem dá mais é que sai primeiro? Se quem dá mais percebe que está sempre investindo sem reciprocidade, pode se sentir usado, esgotado ou desvalorizado e decidir encerrar a relação. O que é mais comum? Depende. Depende da sensibilidade de cada um à lei do equilíbrio. Então, quem dá menos pode sair por culpa ou inadequação. E quem dá mais pode sair por frustração e cansaço. O ideal, gente, é sempre buscar um equilíbrio para poder evitar que a relação chegue a esse ponto. Vamos falar da paixão. A paixão, ela tem um brilho sedutor, mas ela também pode nos cegar para a realidade do outro. Freud descreveu a paixão como um estado em que o desejo e a idealização se misturam, resultando numa entrega intensa, mas frequentemente conflituosa. A idealização, aquilo que eu espero do outro. Então, eu acho que o outro tem que ser desse jeito, eu idealizo demais. Isso ocorre porque, geralmente, a pessoa por quem a gente se apaixona atua como uma tela onde a gente projeta os nossos próprios anseios, expectativas, sejam eles relacionados à proteção ou aos traços narcísicos. Essa dinâmica ela vai ser intensificada pela química da paixão, que é um conjunto de substâncias que desencadeiam reações intensas no corpo. Entre os efeitos mais perceptíveis vai estar o aumento da pressão arterial, frequência cardíaca respiratória, dilatação das pupilas, tremor, rubor facial e até a diminuição do apetite, da concentração, da memória, do sono. Um dos principais neurotransmissores envolvidos nesse processo é a dopamina, que amplifica a sensação de alegria e felicidade, reforçando a percepção de que o amor é lindo. E sob o efeito dessa dopamina, a gente se sente energizada, corajosa, motivada, mesmo quando a gente enfrenta noites mal dormidas ou falta de apetite. O neurocientista Renato Sabatini, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, explica que o mecanismo cerebral da paixão é muito semelhante ao mecanismo da dependência química. Já a neurocientista francesa Lucie Vicente afirma que o apaixonado pode desenvolver uma espécie de síndrome de abstinência quando se afasta dessa pessoa amada. Outras substâncias também vão desempenhar papéis bem importantes, como a feniletilamina, que é semelhante à anfetamina e contribui para a euforia. Então, enquanto a noradrenalina, por outro lado, ajuda a criar memórias vívidas de pequenos detalhes sobre o parceiro, como a roupa que ele usou aquele dia, o tom de voz. Hormônios como a ocitocina e a vasopressina estão associados à formação dos laços afetivos mais profundos. E eles aumentam durante os momentos mais intensos da paixão, preparando o terreno para as relações estáveis e duradouras. De modo curioso, enquanto muitas substâncias estão em alta durante a paixão, os níveis de serotonina, que é responsável por promover a calma e combater o estresse, caem cerca de 40%. E esse dado foi observado pela pesquisadora italiana Donatella Marazziti, da Universidade de Pisa, que identificou uma semelhança entre essa queda dos níveis de serotonina em pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Isso poderia explicar pensamentos obsessivos, comportamentos impulsivos e uma fixação extrema pela pessoa amada durante aquela fase inicial da paixão. No entanto, ao contrário do TOC, essa loucura típica da paixão tende a se resolver em semanas ou meses, à medida em que o organismo vai retornando ao equilíbrio e o sentimento evolui para o amor, que é uma experiência mais estável e sem os efeitos colaterais da paixão.
Outro fator que contribui para a queda da serotonina é o aumento da produção dos hormônios sexuais, que estão aqui no corpo humano como um mecanismo que favorece a aproximação entre parceiros para a formação de vínculos estáveis, essencial para a preservação da espécie e registrado em nossos genes. Então, a gente pode perceber que a paixão ela é um desafio para o amor saudável, né? Embora ela seja a cola que nos une, que diferencia o amor de amizade do amor romântico, é muito importante que a gente tenha consciência do quanto a paixão pode nos cegar e nos viciar, a ponto da gente começar a ignorar alguns sinais e mais. Se a gente não tem autoconsciência, se a gente não se conhece, se a nossa autoestima está lá embaixo, a paixão nos arrebata e nos coloca tanto em oportunidades quanto em grandes roubadas. Queria contar a historinha da Joana. A Joana sempre se considerou uma mulher forte, mas no fundo ela carregava sempre uma sensação de vazio, que parecia vir de muito longe, lá da infância. Ela cresceu sem sentir que podia confiar, contar plenamente com alguém, com aquela pessoa que deveria cuidar dela. Então, a Joana aprendeu a ser independente desde muito cedo, mas ironicamente, nos relacionamentos, ela sempre buscava alguém para poder preencher esse vazio. Alguém que fosse a sua rede de proteção. Foi assim que a Joana conheceu o Rafael. Ele era carinhoso, atencioso e parecia saber exatamente como cuidar dela. Ele fazia questão de lembrar a Joana de coisas simples, como: amor, leva o casaco, hoje está muito frio. E sempre perguntava como ela estava se sentindo. A Joana se sentia segura e acolhida. Esse era o amor de suporte que o Freud descreveu. Uma conexão que nascia do desejo de encontrar no outro alguém que suprisse as nossas necessidades emocionais ou práticas. No início, tudo parecia perfeito, mas com o tempo, a Joana começou a perceber alguma coisa estranha. Ela dependia tanto do cuidado do Rafael que ela começou a sentir que ela não conseguia ser feliz sozinha. Sempre que ele se distanciava um pouco, ela sentia uma ansiedade intensa, como se ela perdesse o chão. Ela estava presa numa rede, mas agora, em vez de ser a rede de segurança, era uma rede que parecia sufocar. Foi então que a Joana se deu conta de que, embora o amor de suporte seja importante, ele não pode ser o único de um relacionamento. Ela precisava se tornar a sua própria rede antes de depender de alguém para poder segurá-la. Então a Joana aprendeu que para um relacionamento poder ser saudável, o amor de suporte deve vir acompanhado da independência emocional, porque ninguém pode carregar o peso da nossa felicidade para sempre. Pelo contrário, a felicidade precisa vir de dentro. Freud dizia que ninguém dá aquilo que não tem. Então como é que eu vou amar o outro se eu não aprendi nem a me amar? Então agora a gente vai entrar no amor mais importante que a gente tem na vida, o amor próprio. Aquele que foi constituído desde a tenra infância. Mas você pode me dizer assim, ó: Silvia, eu não fui amada. Meu pai era um alcoólatra, minha mãe era uma deprimida que nem olhava para mim. Ou ainda você pode dizer: eu nem conheci meus pais. Talvez você ainda me diga: eu sei que eu fui amada, mas eu não aprendi a me amar. Calma, princesa da vida real, calma. A gente vai entender que o passado ele vai dar a base para que a gente possa conhecer as nossas raízes, para que a gente possa entender onde que estão presas ali as nossas fidelidades sistêmicas. E isso vai nos auxiliar muito a dar a partida na construção da nova mulher que você quer ser. A dar a partida na ressignificação das relações que você já tem ou que você quer ter. Então o primeiro passo é você repetir muito na frente do espelho: o amor próprio não é egoísmo, ele é a relação mais saudável que você pode ter. Amor próprio não é egoísmo, é a sobrevivência emocional. Quantas vezes você já ouviu que para você poder amar alguém é preciso se amar primeiro? Parece até um clichê cansado, né? Mas a verdade é que amar a si mesma não é só o ponto de partida para relacionamentos mais saudáveis. É o antídoto contra as relações tóxicas, a autossabotagem e os ciclos de dependência emocional. Calma, amor. Amor próprio não tem nada a ver com se olhar no espelho e pensar: uau, eu sou perfeita. Não tem nada sobre perfeição.
Pelo contrário, é sobre aceitação, autocompaixão e a coragem de colocar limites. E isso não tem nada de egoísmo. Pesquisas científicas mostram que a autoestima saudável está ligada diretamente à nossa resiliência emocional e à capacidade de estabelecer relacionamentos funcionais. Mulheres com maior amor próprio conseguem identificar comportamentos tóxicos com muito mais facilidade e assim evitando padrões de codependência. Um estudo publicado no Jornal de Personalidade e Psicologia Social destacou que pessoas com alta autoestima não evitam problemas emocionais. No entanto, enfrentam esses problemas de uma forma muito mais equilibrada, plena, sem se deixarem levar pelo medo de perder o outro ou pelo apego excessivo. E olha um dado super interessante, o nosso grande pulo do gato. O amor próprio não é inato, ele é aprendido e desenvolvido. Em sessões com as minhas pacientes e com as minhas mentorandas, eu fui percebendo como muitas chegam achando que eu não tenho jeito, ou eu estou presa àquele amor do passado, aos meus padrões. Mas depois, com técnicas de autoconhecimento e ressignificação, elas não só descobrem a sua força, mas também começam a reescrever a sua própria história. Vale ressaltar que cada uma que alcançou esse sucesso tomou primeiro a decisão de entrar na sua própria jornada da independência emocional. Mas você pode estar se perguntando como desenvolver o amor próprio sem perder a sua própria essência. Amar a si mesma é um processo, não uma mágica. E como qualquer processo, ele começa com pequenos passos. Primeiro, a decisão. Só que são passos conscientes. Então, o primeiro é olhar para você com curiosidade ao invés de julgamento. Pensa no seguinte: se fosse possível você ouvir os teus pensamentos, os que você tem sobre si mesma ao longo de um dia inteiro, o que você ouviria? Seriam palavras de incentivo ou de críticas impiedosas? Para muitas mulheres, a resposta é bem dolorosa. E esse é o grande ponto de partida. Perceber como você tem falado consigo mesma. Quer um desafio? Durante uma semana, todas as vezes que você perceber um pensamento crítico, se pergunta: eu diria isso para minha melhor amiga? Se a resposta for não, substitua o pensamento por algo mais compassivo. Pode parecer simples, gente, mas o impacto disso é tão transformador. Alguns estudos na área da psicologia positiva, como por exemplo os conduzidos por Christian Neff, da Universidade do Texas, mostram que a autocompaixão não só melhora a autoestima, como também reduz sintomas de ansiedade e depressão. E claro, amor próprio também é sobre a ação, não apenas pensamento. Quando foi a última vez que você parou para ouvir o que o teu corpo e a tua mente realmente precisavam? Experimenta isso. Ao final de cada dia, se senta num lugar calmo, fecha os olhos e se pergunta: hoje, o que meu corpo e a minha mente precisaram, mas eu ignorei? Pode ser que você perceba que você estava exausta, mas que você não descansou. Ou que você desejava mais momentos de lazer, mas você se culpou por não ser produtiva. Esse exercício ajuda a trazer a consciência para o que você realmente precisa te dar a si mesma, antes de esperar que o mundo faça isso por você. Amor próprio é também aprender a dizer não, sem culpa. Você lembra da última vez que você aceitou algo que lá no fundo você sabia que você não queria? Amar a si mesma significa entender que dizer não aos outros é muitas vezes dizer sim para você. Aqui vai uma prática bem simples, mas bem poderosa. Na próxima vez que alguém pedir algo e você sentir uma hesitação, não responde na hora. Respira fundo e diga: me deixa pensar, depois eu te respondo. Isso vai te dar um tempo necessário para você refletir e decidir sem culpa. Pode, mais uma vez, parecer pequeno, mas a longo prazo é libertador. Mas por que o amor próprio é tão essencial assim para a independência emocional? Porque ele é como a base de uma casa. Sem ele, qualquer vento, uma crítica, uma rejeição, uma palavra dura, pode abalar tua estrutura. Quando, por outro lado, você se ama, você constrói uma base sólida. E isso não significa que você não vai sentir dor ou tristeza. Mas significa que essas emoções não vão definir quem você é. E sabe o que é mais bonito?
Amor próprio não é sobre virar uma mulher blindada que não precisa de ninguém. Pelo contrário, é sobre ser uma mulher que escolhe estar em relacionamentos porque ela quer, não porque ela precisa. E aí ela pode escolher o parceiro que mais lhe traz felicidade, que mais venha com a sua própria independência emocional para juntos poderem conquistar o mundo. O silêncio de Cláudia. Cláudia era uma mulher que fazia tudo pelos outros. Ela estava sempre disposta, sempre com um belo sorriso no rosto, sempre a primeira a ajudar. Mas à noite, quando o mundo se calava, ela ficava sozinha com seus próprios pensamentos. E eles eram cruéis. Você não é boa o suficiente, você nunca vai ser valorizada. Mas sabe o que é pior? Quando a gente se critica, a gente nunca fala com a gente com doçura. Muito pelo contrário. A gente costuma ser muito cruel. E aí a gente usa tons muito mais ásperos. Então eu vou te convidar. Fecha os olhos um pouquinho. Imagina você de uns 7, 8 anos bem aí na tua frente. Visualiza você de agora, com o teu corpo cheio de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse e da raiva, falando assim pra tua pequena eu aí na tua frente. Você não é boa o suficiente, entendeu? Você não vai ser valorizada. Te pareceu ruim? Desagradável? Gerou um desconforto? É, minha princesa da vida real. É assim que você fala com você mesma quando você tá se criticando. E por isso, muitas vezes, você se pega com enxaqueca, cansaço, falta de ânimo. Mas tá tudo bem. Sabe por quê? Porque agora, assim como a Cláudia, você tá tomando consciência e tá pronta para começar a se tratar com muito mais carinho. Assim como você também quer ser tratada pelo teu príncipe desencantado, não é? Voltando para Cláudia. Um dia, no meio de um desses silêncios cheios de crítica, ela fez algo que ela nunca tinha feito antes. Ela escreveu num papel tudo o que ela ouvia na cabeça dela. E então, quando ela olhou para aquelas palavras, ela pensou: isso é mesmo verdade ou eu estou carregando vozes de quem nunca soube me amar? E aí ela começou a reescrever aquelas frases. Você não é boa o suficiente, virou: você faz o melhor que pode e isso é mais do que suficiente. A frase você nunca será valorizada virou: eu me valorizo e isso é o que importa. E assim, essa pequena prática virou um hábito. Todos os dias a Cláudia escrevia e ressignificava suas palavras. E com o tempo ela percebeu algo extraordinário. Quando ela começou a se tratar com mais gentileza, ela também começou a atrair relacionamentos mais saudáveis. Hoje, a Cláudia sabe que o silêncio da noite ainda pode vir. Mas agora ele é cheio de paz, porque ela aprendeu que o amor próprio não é sobre nunca duvidar de si, mas sobre sempre escolher se acolher. Porque quando você se ama, o mundo aprende a te amar. E você, princesa da vida real? Até aqui você se identificou com algum desses obstáculos sobre amar? Você percebe que não consegue alterar padrões repetitivos que não funcionam para que você possa viver um relacionamento pleno, sendo plena e vivendo momentos de paz? Ou você sente que tem carregado vozes erradas dentro de você? Você acredita que está na hora de mudar isso? O amor próprio é a base da independência emocional. E ele pode ser aprendido. Por isso mesmo que você tem que se inscrever agora na mentoria do Resgate da Mulher, a jornada para a independência emocional. As vagas são limitadas e lá que a gente vai descobrir como construir essa relação saudável com você mesma. Porque quando você se ama, o mundo inteiro aprende a te amar. E por que eu falo isso com autoridade? Porque são mais de 2 décadas de experiência, é muito estudo e mais de 1.000 mulheres transformadas. E não é um número qualquer, né? Essa é a soma de histórias reais, de vidas que saíram de relacionamentos abusivos, de padrões de autossabotagem, de dependência emocional, submissão, para um lugar de liberdade e autonomia. Eu mesma vivi ciclos dolorosos. Foram 2 casamentos difíceis. Um com abuso emocional e outro marcado por vícios que me ensinaram o que é perder a conexão comigo mesma. Eu passei por noites sem dormir, por dúvidas sobre o futuro e uma profunda sensação de eu não sou o suficiente. Mas eu virei a página. E agora eu ensino outras mulheres a fazerem o mesmo. Hoje, não falo só como psicóloga e mentora, mas como alguém que sabe na pele o que significa resgatar o amor próprio. Mas agora, vem comigo ouvir a história da Clarice. A Clarice estava diante do espelho. O batom vermelho impecável escondia as olheiras de noites em claro.
Lá no fundo ela sabia. Aquele relacionamento já tinha acabado muito antes dele sair de casa. Mas ela ficou. Ela ficou porque ela acreditava que amar era se sacrificar pelo outro. Que amar era aguentar tudo calada. Afinal, esse é o papel da mulher. Um dia, o espelho se quebrou. Clarice ficou ali olhando para o reflexo daquele rosto em meio às rachaduras. E algo estranho começou a acontecer dentro dela. Ela olhava, mas ela não se reconhecia. Então ela pensou, lógico, eu sou louca, só pode. Como sempre eu, delirando. Mas a Clarice não conseguiu desviar o olhar daquele rosto e se lembrou de algumas aulas da jornada da independência emocional que ela tinha assistido e ela começou a se perguntar, o que é isso? Verdade, isso é meu? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? E finalizou, corpo, o que estamos sentindo e vivendo que eu e você ainda não conseguimos perceber? Foi então que uma clareza a arrebatou. Como uma cortina que se abria, Clarice sentiu como se o reflexo não fosse mais o dela. Ela era só uma sombra de quem ela costumava ser. Foi aí que ela tomou a decisão de verdade, a decisão de mudar. Mas mudar o quê? Ela não sabia nem por onde começar. Então a Clarice decidiu fazer algo que ela nunca tinha feito e perguntou para si mesma o que ela queria. No início, ela só ouviu silêncio. Mas aos poucos veio a resposta: eu quero ser livre. E Clarice começou devagar. Disse não quando queria dizer não. Criou uma rotina de autocuidado, disciplina, a jornada da independência emocional, a academia, o skincare. Ela começou a escrever sobre os seus sentimentos e ela até voltou a fazer aulas de dança, algo que ela amava e que ela tinha deixado para trás por causa dos compromissos com os outros. Ela descobriu que o amor próprio não era um estado mágico de plenitude. Era um processo, feito de pequenos atos de coragem. Um dia, de novo diante do espelho, Clarice viu algo diferente. Ela viu ela mesma. Não a mulher perfeita, mas a mulher real. A mulher que agora sabia que amor próprio não é egoísmo, é libertação. Você, minha princesa, não precisa esperar que o espelho se quebre para começar a resgatar a si mesma. O amor próprio começa no momento em que você escolhe, decide ser fiel à mulher que você realmente é, e não à mulher que os outros esperam que você seja. Recapitulando. Quando você se ama, você não aceita menos do que merece. Alguns estudos mostram que pessoas com autoestima fortalecida têm chance maior de estabelecer relações equilibradas. A autoestima é o filtro que define o que você aceita ou rejeita nos seus relacionamentos. Feche os olhos e pergunte para si mesma: se eu fosse outra pessoa, eu gostaria de estar comigo? Essa resposta é o termômetro do teu amor próprio. E quais são os desafios do amor? 1. Repetições inconscientes. Muitas vezes a gente escolhe parceiros que repetem padrões familiares, não porque a gente gosta de sofrer, mas porque é o que o nosso inconsciente conhece como seguro. É como escolher sempre o mesmo sabor de sorvete, mesmo que você já tenha até enjoado. Segundo desafio de amar: narcisismo e relações tóxicas. Nem todo amor é saudável. Às vezes, você pode se deparar com alguém que só consegue amar a si mesmo. E nesse caso, é você quem precisa se colocar em um primeiro lugar. Dica prática: aprenda a identificar comportamentos que drenam a tua energia. O amor deve nutrir e não esgotar. Terceiro desafio: o medo de ficar sozinha. O medo de estar sozinha faz muita gente aceitar relações que não merecem. Mas a solidão bem vivida é um presente, porque é nela que a gente aprende a ser completa. Gente, vem cá. Você não precisa de alguém para ser inteira, você é inteira sozinha. E qual é então o caminho para o amor saudável? Se conecte com a sua história. Entenda as suas escolhas no amor. Comece por olhar para o teu passado com carinho, sem julgamento. Quais são os padrões que você herdou da sua família que talvez você esteja repetindo sem perceber? 2, invista no autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais consegue construir relações que te fazem feliz. O autoconhecimento é como uma jardinagem. Quanto mais você cuida do terreno, mais flores aparecem.
Terceira dica: diga não ao que não te faz feliz. Amar a si mesmo é ter coragem de fechar portas para abrir novos caminhos e melhores. Amar não é sobre encontrar alguém perfeito, é encontrar a si mesma e, a partir disso, construir relações que florescem ao invés de te ferir. O amor é um caminho e o primeiro passo é se olhar com carinho e decidir que você merece o melhor. Então, minha princesa da vida real, se você quer fazer como a Ana, a Cláudia, a Clarice e tantas outras mulheres, esteja preparada. Clica aqui para garantir a tua vaga e receber os presentes exclusivos que eu e a minha equipe preparamos para vocês. As 3 primeiras inscritas vão ganhar uma sessão exclusiva e individual comigo pelo Zoom. As 10 primeiras inscritas vão ganhar uma mentoria em grupo exclusiva e interativa comigo. Serão 2 encontros também pelo Zoom. As 50 primeiras inscritas vão ganhar acesso a aulas sobre o amor e seus desafios pelo Zoom, interativa comigo. Todas as inscritas das 7 às 8 na segunda-feira vão ganhar acesso ao Desafio do Amor, o Resgate do Amor Próprio em 30 dias, que vai ser realizado pelo WhatsApp junto comigo e com a minha equipe. Então fica pronta, não deixa passar essa oportunidade. Não é uma oportunidade que vai aparecer todas as vezes. Corre e vem comigo!